começar a contar essa história, eu seria até egoísta se não parasse para refletir um pouquinho. Sempre é nostálgico, né? Ano passado fizemos o Elite Experience 1.0 e a gente contou bastante essa história, mas hoje eu queria trazer com uma vertente diferente. Eu estava me lembrando que antes de passar pela porta e de fato entender que era o momento de colocar uma loja física, já que eu vinha já mochilando há muito tempo, trabalhava um dia, folgava 3 e nesses 3 dias de folga eu tinha a obrigação de fazer acontecer de alguma forma, como uma responsabilidade financeira e emocional para minha família, né? Minha esposa estava grávida, na época era minha namorada. Vi esse ponto aqui e fiquei me perguntando se era meu momento, mas eu não tinha escolha. Vim aqui, peguei a chave, abri a porta e visualizei o meu sonho começando. A gente tem 2,5 metros de largura, quase 5 de comprimento, arara de um lado, arara do outro. Eu lembro exatamente da quantidade de camisas que tinha, 20 camisas do lado de cá, 10 bermudas do lado de lá, 5 calças, já que calça era muito caro. A gente tinha alguns pouquíssimos pares de sapato e aqui no fundo a gente fez um balcão, que era o nosso caixa improvisado, onde eu era o vendedor, eu era o caixa, eu era o gerente, eu era o líder, eu era tudo que a empresa precisava para vender. E aqui eu tinha colocado um balcão com uma espécie de prateleira que eu colocava alguns relógios, na época a marca G-Shock e algumas réplicas. E aí veio o primeiro desafio. Como fazer para pagar essa mercadoria, né? Eu tinha pegado 10 mil reais emprestado do contra-cheque da polícia. Tinha um amigo meu no shopping popular chamado Feiraguai que me emprestou mais 10. E aí eu tinha a responsabilidade de em 3 meses pagar todo esse crédito. Não sabia se ia funcionar. Na verdade, eu desacreditei também, assim como a maioria das pessoas que estão começando um negócio. Mas eu vinha fazer o que era necessário e quando não tinha movimento eu ficava na porta da loja sentado, olhando para o mundo, esperando o fluxo chegar, acreditando que talvez os meninos do colégio iam comprar comigo ou que as pessoas passantes iam parar e iam fazer uma grande feira, mas isso não acontecia e aí os primeiros 30 dias eu literalmente faturei 500 reais. Não deu para pagar meu débito, não deu para pagar o aluguel da loja, 400 reais na época que eu pagava aqui, não deu para pagar nada, mas deu para perceber que aquilo que eu estava começando não seria tão fácil quanto eu imaginei. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Clientes começaram a chegar. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz um trabalho muito cuidadoso na hora de fazer as fotografias das peças. Eu limpava a câmera, eu dobrava, eu passava. Eu realmente cuidava com muito carinho. E as coisas começaram a acontecer. E com 60 dias o fluxo chegou. Com 90 dias, a gente já faturava 30 mil nesse cantinho. Ninguém acreditava. Eu lembro que uma vez eu contei para um amigo meu que eu faturava isso aqui e ele me chamou de mentiroso. Mas contra fato não há argumentos. E com mais 30 dias, a gente já saiu desse pontinho aqui e fizemos uma migração para um ponto um pouco maior no centro da cidade. Mas aí, mais um desafio, né? Trabalhar com réplica, mais exposição, mais risco, mais concorrência e mais despesa, né? O aluguel era mais caro, eu lembro que lá dobrou o aluguel, praticamente triplicou. Eu passei a ter funcionários pela primeira vez e começaram os grandes desafios de um lojista. Não era empresário ainda não, porque não tinha CNPJ, não comprava mercadoria com boletos, eu não pagava funcionário na data, eu não pagava o salário certo para funcionário. Olha o tanto de riscos que eu corria, inclusive. Mas assim como todo lojista, todo empresário que está começando, eu passei pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. A diferença é que eu acreditei. Mesmo sendo pequeno, eu tinha certeza de que eu ia chegar num lugar muito maior do que onde eu estava. E a maior prova disso é que hoje outras pessoas olham o meu trabalho, admiram e até se interessam em aprender comigo. Mas eu acho que o grande propósito nem é esse. É motivar outras pessoas do outro lado a às vezes saírem do CLT, a acreditarem no potencial das suas lojas e perceberem que o futuro é responsabilidade total de quem abraça o seu próprio sonho e que entende que ninguém é responsável além disso do que só você. E é isso aí, a gente vem fazendo um trabalho bacana, a gente saiu desse pontinho, fomos para o centro da cidade, fizemos a migração entre 4 pontos físicos, sempre crescendo, passamos por uma pandemia, essa pandemia da qual quase fechou o meu negócio, começamos a obra numa loja de 300 metros quadrados, onde eu fiquei 1 ano porque não tinha capital, passei pela porta, olhei aquela placa de vende-se e mais uma vez fui para cima do meu sonho. 10 mil reais de aluguel, nem esse dinheiro eu tinha, eu lembro que eu tive que pedir emprestado. E enquanto faturava na loja pequena, eu pagava a obra da loja grande, onde a gente gastou cerca de 1.200.000. E se você me perguntar de onde saiu esse dinheiro, eu não vou saber te responder, porque eu não tinha.
Mas eu acreditava tanto que isso funcionaria que a minha mente começou a ser inspirada por Deus com muitas ideias de faturamento. E aí vieram promoções e mais promoções, ia para casa de cliente fazer vendas, prospectava clientes de ticket alto e aí a gente conseguiu. Magicamente, espiritualmente falando, a gente conseguiu colocar a loja, fazer funcionar. Acredito que talvez até multiplicar por 10 o faturamento, contratar bons colaboradores, ter um resultado assertivo. E hoje, graças a Deus, a gente vem aí, né? Não só vendendo peças, mas vendendo autoestima, vendendo experiência, trazendo para o nosso contexto diário um trabalho que realmente vem chamando a atenção de pessoas pelo Brasil todo. E não é à toa que vocês estão aqui hoje comigo, porque vocês conseguiram se identificar com o meu trabalho e eu tenho certeza que vocês têm sonhos assim como eu e vocês têm um coração aí dentro que pulsa por resultado. E é por isso que a gente resolveu realizar esse grande evento, para não só estimular vocês, mas para garantir que todo mundo que acredita pode alcançar um grande sonho. E esse é só o começo da nossa história. Eu queria que vocês viessem comigo agora, para poder escutar um pouco de testemunhos de gente que está comigo desde o início. Inclusive os grandes parceiros que me vendiam lá quando tudo começou, antes mesmo desse ponto físico tão pequenininho. Eu já começava mochilando naquela motinha, aquela bizinha que eu tinha. Eu ia lá para o Feiraguai e eu fiz algumas parcerias lá, onde eu comprava produtos muito baratos e vendia muito barato também. Mas eu já acreditava que ia funcionar. Então vamos lá, eu quero apresentar a vocês as principais pessoas que fazem parte desse projeto desde o início. Pessoas que hoje estão gigantescas no mercado, revendendo, no atacado, etc. Mas que foram padrinhos no início dessa trajetória. E se não fosse por elas, certamente hoje eu não estaria aqui. Vamos lá? Eu lembro quando Arthur chegava aqui, pô, era desarrumado. Ele falava comigo que tava precisando do dinheiro e eu dava esse apoio a ele. Ele me ajudava também. Eu falei, vá pra cima, Arthur, que vai dar certo. E hoje ele chegou nesse patamar aí. Pegava não só comigo, pegava com a galera toda aí. Ele sempre foi nessa correria e hoje venceu e chegou nesse patamar bacana. Aí é bom a gente ver os amigos assim. Quando Arthur começou, deve ter uns 15 anos mais ou menos. Eu já tenho uns 17 anos de Feiraguai. E aí, na época, eu já trabalhava com confecções, também trabalhei com eletrônicos. E Arthur também tentou eletrônicos, vendeu iPhone, Android. E aí foi quando começou o lado de roupa. Passava aqui na loja de manhã, pegava uma sacola de roupa. E aí pegava essas roupas, dava final da tarde. E aí prestava conta. Várias roupas também começou vendendo para amigos na polícia. Inclusive até a questão de me tornar policial também foi pela questão de Arthur. Saber como é o trabalho, como funciona. E aí foi dando certo. Começou roupa, depois abri uma loja que foi ali perto do Beco Miguel das Ervas. E aí de repente estourou. Hoje tá aí e desejo sucesso, que Deus continue abençoando. Falar de Arthur é um cara top, velho. Graças a Deus começou aqui pegando umas pecinhas comigo, ia lá. Eu ligava, fazia o Pix, às vezes nem ligava, o homem, Danilo, já tem um Pix aí pra tu, ó, caiu na conta já. Pegava umas mercadorias diferenciadas aqui, que a gente trabalha com mercadoria de alto padrão, e colocava lá, e graças a Deus, hoje o homem tá a sucesso. Quando a gente veio pra cá, de fato não existia nenhuma perspectiva de faturamento alto nos primeiros meses. Então, naturalmente, a gente ia vir pagando os débitos, todos os compromissos feitos para que essa estrutura fosse construída. E a ideia central era justamente entender que lucro a gente não iria ver tão cedo. Mas o sonho real de ver isso acontecer era o que nos motivava, era o que nos movia. E é por isso que, dentro desse ambiente, a gente sempre priorizou um atendimento de alta performance, uma experiência única para que os nossos clientes eles entendessem que marca não era o que de fato traria elegância para eles, mas um atendimento consultivo através de consultoria de imagem, curadoria de peças, um ajuste minucioso para trazer elegância nos mínimos detalhes. E de lá para cá, a gente não parou de crescer, essa que é a verdade. Diante dos olhos de todos, das redes sociais, de lojistas próximos, de concorrentes, e a gente sempre fazendo um trabalho sem olhar para os lados, olhando sempre para frente com um objetivo, enfrentando todas as dificuldades que naturalmente quem está crescendo vai enfrentar, né? Desde contratação, demissão, processo seletivo, a gente não tinha nada disso, regime interno, a gente não sabia receber um colaborador. Processo de triagem não acontecia, muito menos a parte de integração, onde o colaborador ele de fato entende qual é a missão, princípios, valores, o que
a gente não negocia, o que a gente não aceita, mas aquilo também que a gente faz questão de priorizar. Para ter uma cultura forte, uma cultura organizacional que hoje faz sentido para as pessoas que chegam, mas também para os lojistas que acompanham o nosso trabalho. E isso vem sendo feito com muito cautela, com muito cuidado. Então, quando a gente recebe um cliente hoje aqui, a gente cuida desde a hora que ele chega até a hora que ele sai, para poder, de fato, realizar um bom pós-vendas, um remarketing, um follow-up. Então, assim, essa estrutura ela não foi feita com esse tamanho todo para nada, só para status, só para, de fato, mostrar às pessoas que a loja é grande, mas principalmente para o colaborador se sentir acolhido, para que a gestão interna se sinta acolhida, para que o time completo entenda que é um lugar onde ele pode crescer, para que tenha um plano de carreira estratégico e funcional. Então, tudo aquilo que eu venho aprendendo nos meus 8 anos de lojista foi desenhado numa metodologia para quê? Para que o meu cliente ele veja um resultado bacana, mas também para que o lojista de fora ele entenda que pode aprender isso. Então foram mapeados todos os processos internos para que a nossa empresa, antes mesmo de se tornar franqueada, ela pudesse ser um modelo de negócio validado para que os lojistas que veem o meu trabalho, que acompanham de perto e desejam fazer parecido, possam ter um norte, um passo a passo. Então, as reuniões com os colaboradores que acontecem frequentemente, existem prazos, as reuniões com o colaborador para que ele se sinta não só acolhido, mas entenda que ele está no caminho certo, para que caso haja, por exemplo, uma demissão, ele entenda por que isso aconteceu e não esteja aí em meio a uma floresta escura. Então, todo esse nosso trabalho, ele foi feito estrategicamente para que isso tenha um potencial de crescimento gigantesco. Então, é a nossa empresa, é o nosso cuidado, é o nosso carinho, é o nosso coração, nos mínimos detalhes. E é muito legal porque hoje eu consigo ver todos os meus números. Diferente do início, hoje eu consigo identificar tudo o que acontece, todo o movimento do mercado, todo o fluxo dos meus clientes, de onde eles vêm, por que eles vieram, de quem entrou, quem comprou, quantos compraram, até questão de percentual de descontos. Hoje a gente consegue ter um fluxograma interessante, o nosso caixa, ele tem rentabilidade, ele sobra com respirabilidade e tudo isso a gente consegue entender que é fluxo de um processo estruturado com toda a estratégia para que hoje a gente possa ensinar outras pessoas. E claro que não poderia deixar de frisar o espaço de consultoria de imagem, né? Um espaço hoje que a gente traz não só para reunião com os colaboradores, mas a gente faz também o cuidado com os nossos clientes para que ele possa ser atendido, se sentindo mais exclusivo. A gente consegue trazer ele para uma ala onde, se você parar para observar na região, ninguém faz. E a maior prova que isso é funcional é que hoje, muitos dos meus alunos, muitos dos meus mentorados, que inclusive estão aqui hoje no Elite Experience, desenvolveram também pessoas, lojistas, empresários que têm desenvolvido alas premium no seu cantinho, não só para que o seu espaço de consultoria, o seu espaço de escritório seja algo que alimenta o seu ego, a sua vaidade, mas principalmente como algo que o motiva a atender o seu cliente com mais precisão, com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção a detalhes que com certeza eles priorizam. E essa é toda a nossa estratégia hoje, para que a gente possa convidar o nosso mentorado que está aqui hoje no Elite Experience para uma grande experiência. Convidar o nosso mentorado para que ele possa aprender toda essa estrutura, entender que isso é possível ser feito. Porque tudo que um dia foi feito por alguém e deu resultado pode ser modelado. E essa é a estratégia hoje. Convidar você para vir comigo para uma mega experiência onde a gente vai tratar os principais temas do mercado para que um lojista de sucesso possa ter resultado desde o início da sua empresa até quem já tem uma empresa faturando e deseja alcançar múltiplos dígitos, assim como eu venho conseguindo alcançar todos os anos. Sabemos que todo projeto nasce de uma dor. Não da dor que nos paralisa, mas daquela que nos empurra, que nos desperta, que nos obriga a levantar da zona de conforto e correr atrás de algo maior. A Seja Elite não nasceu apenas do desejo de vender roupas. Ela nasceu do confronto com a realidade, das dificuldades que apertaram o peito, das noites mal dormidas, das contas que não fechavam e do medo que muitas vezes bate à porta de quem empreende nesse país. Foi nesse cenário que descobrimos que sonhar não é o suficiente, porque o sonho só ganha força quando a dor nos desafia. E é nesse confronto que os meninos se separam dos homens, né? Falar da história da Seja Elite é abrir um baú cheio de memórias que ainda ardem no peito. Memórias que só quem viveu sabe o quanto custou estar aqui hoje. Quando eu olho para trás e lembro como tudo começou, eu vejo que a Seja Elite não nasceu de um plano de negócios, mas sim de um homem com visão e de uma fé inabalável em algo que ainda ninguém podia ver. Desde os nossos primeiros encontros lá em 2013, já era possível perceber que havia algo diferente em Arthur. A forma como ele falava dos seus sonhos, o brilho nos olhos, a intensidade de quem carregava dentro de si um chamado. Ele já se via grande, mesmo quando a realidade ainda era pequena.
Mesmo quando tudo que a gente podia dividir era uma pizza cone, mesmo quando só dava para pagar uma passagem de ônibus, a minha, e ele precisava encarar a realidade da carteirada de policial militar para conseguir retornar para casa. Mas a vida, como ela sempre faz com quem tem um propósito, nos colocou à prova. Engravidamos muito jovens, ele com 23 anos e eu com 19, e foi aí que tudo se tornou real. A responsabilidade bateu forte e, ao invés de fugir, o Arthur despertou. Ele ativou aquilo que sempre esteve dentro dele, a habilidade de vender, de se conectar e de transformar vidas. Era sobre curar a imagem distorcida que muitos homens carregavam sobre si mesmos. Ali, naquela primeira loja de 10 metros quadrados, ele já oferecia algo que hoje é tendência no mercado da moda masculina. Um atendimento consultivo e personalizado, emocional e transformador. Não eram só bonés, camisetas ou réplicas. Era presença, era propósito, autoridade, detalhe, era olhar no olho do cliente e fazer com que ele se reconhecesse como alguém digno de respeito, de postura e de elegância. E mesmo quando eu, por medo, tentei conter alguns avanços, você não parou. Você enxergava muito além do que eu conseguia ver. A visão que Deus te entregou era clara, inegociável e real. Você abriu a segunda loja, a terceira, e pouco a pouco ergueu o que hoje se tornou um império, a Seja Elite. Hoje, olhando tudo que foi construído, eu só posso te agradecer por não ter desistido, por ter levado adiante aquilo que Deus colocou em suas mãos. O início dessa história foi só seu. Você carregou esse sonho sozinho. E hoje eu tenho o privilégio de poder abraçá-lo com você, ainda que de forma pontual, contribuindo com o que eu posso para aquilo que você sempre acreditou, com todas as suas forças. O mérito é seu, a trajetória é sua e o legado, esse será de todos que cruzaram o caminho da Seja Elite. Parabéns, amor! Você não só construiu uma marca, você construiu um movimento. Que Deus continue te abençoando, abrindo portas e fazendo com que este lugar continue sendo ainda mais próspero, ainda maior, né? E que eu, enquanto sua esposa, possa estar ao seu lado desfrutando de tudo isso que Deus tem proporcionado a nós. Eu te amo. Mais uma vez, Elite Experience, a segunda edição, com muito amor, com muito carinho. Levanta aí uma salva de palmas e vamos fazer acontecer, porque hoje é o grande dia. Que Deus te abençoe poderosamente e vamos comigo, tamo junto, Arthur Seja Elite.